Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou professor e atualmente diretor da Escola André Leão Poente, Felipe Fraga, mais uma vez acompanhado aqui do meu colega Hidalgo Cálculo, que quase nunca falta nas gravações do AL Podcast, né? Sempre presente, estamos aí marcando presença. E estamos aí, então, gravando o primeiro AL Podcast de 2023, né? Demorou, mas saiu, né? E no Unilassalle. E no Unilassalle ainda, né? Então, como é o primeiro AL Podcast de 2023, nós queríamos gravar um episódio que fosse especial. Então, vocês vão notar que nós estamos num ambiente diferente. Nós estamos no estúdio de podcast aqui do Unilassalle e recebendo, então, o atual reitor, o irmão Cledes, aqui participando do nosso AL Podcast. No ano passado, nós já entrevistamos o reitor anterior. Foi no Estúdio ProHub de podcasts, né? Exatamente. Então, nós ficamos muito lisonjeados de poder receber o reitor, então, no primeiro AL Podcast de 2023. E esperamos que nós tenhamos outras gravações daqui para frente também, né? Que o irmão possa aparecer lá na escola, quando nós tivermos o nosso estúdio, inclusive, para gravar lá, conversar com os alunos, e que a gente possa, então, fortalecer ainda mais essa parceria com o Unilassalle, que, como disse uma professora ontem na escola, o André Leão Poente é praticamente uma filial já do Unilassalle, de tantas parcerias que a gente tem, de tantos estudantes, professores e funcionários do Unilassalle que fazem, então, essa comunicação conosco, que estão sempre lá. Hoje, então, nós temos um evento que depois o reitor pode falar também, que está acontecendo no Unilassalle nesse momento, e nós temos professores e alunos participando também aqui do Unilassalle, né? Mas, então, passamos aí para o irmão Cledes Casagrande poder se apresentar. Olá, Felipe, Hidalgo, obrigado pela oportunidade, comunidade escolar também do André Leão Poente. É uma alegria recebê-los aqui no nosso estúdio e saibam de antemão, a casa sempre está aberta, e sempre que precisarem estará à disposição aqui trazer os nossos estudantes aqui, os professores também. Então, esse é um espaço que é um espaço comunitário, como é a própria Universidade La Salle, e nós queremos cada vez mais estreitar esses laços com a educação básica, porque acreditamos que a educação superior não se faz sozinha. O trabalho pela educação no Brasil ele é um trabalho cotidiano, necessário, e acreditamos muito na tarefa que vocês têm, na missão que vocês têm com os estudantes lá de fundamental e médio. Sou o irmão Cledes Antônio Casagrande, atualmente aqui o reitor da Universidade La Salle. Já tive outras experiências de atuação na educação. Eu costumo brincar que eu passei por todos os níveis da educação, enquanto estudante e também enquanto professor, como vocês aí. Fui professor do Fundamental, alfabetizador, professor do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, coordenador escolar, supervisor, diretor de escola, e depois, há 14 anos que estou aqui na Universidade La Salle, como professor, como vice-reitor, pró-reitor acadêmico, pró-reitor de pesquisa, e atualmente nessa tarefa de reitoria a partir da saída do irmão Paulo Fossati, nosso ex-reitor, que assumiu a função no Conselho Nacional de Educação, que é onde se pensam as políticas de educação para todo o Brasil. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Contem sempre comigo e com a Universidade La Salle nos trabalhos da escola, do colégio e, ao mesmo tempo, naquilo que vocês estão lutando aí pela educação. E é interessante que quando nós fizemos o convite para o irmão Paulo Fossati no ano passado, ele também estava em viagem, foi para ti que eu entreguei o convite na época, que foi no outro Café com o Reitor eu lembro, de 2022. Daí, né? Então, esse ano foi legal a gente poder se encontrar para gravar também e dentro do Unilassalle, né? Inclusive, a gente trazendo até uma novidade para a universidade, porque o estúdio aqui ainda não tem vídeo, e a gente hoje está colocando vídeo aqui. Inclusive, esse episódio vocês podem assistir em vídeo no canal do YouTube da escola, se estiverem ouvindo no Spotify, mas agora até no Spotify também vocês podem assistir em vídeo aí, se estiverem só ouvindo, né? Antes da gente continuar o papo aí, eu passar para o Hidalgo, então, eu só quero citar aqui os nossos apoiadores e parceiros. Nós temos um apoiador, que é a própria produtora, que faz as formaturas lá da escola e que, inclusive, nos emprestava o estúdio da ProHub, onde a gente gravava antes. E nós temos aí, então, outros parceiros, né, que também são produtores de conteúdo. O podcast Cadê o Café, que é do professor Hidalgo aqui, então já tem vários episódios e lives, já deve ter uns 30, 40 ou 50 episódios lá, né? Então, por aí. Também
o Viegas Cast, que é o podcast do professor de Porto Alegre, que trabalha na Secretaria de Educação, o professor Viegas, e o Escola Pública Podcast, que é um podcast, Reitor, que de um amigo nosso, que é o professor Luciano, que é lá de São Paulo, ele é professor da Rede Estadual de São Paulo, então ele tem um podcast onde ele fala só sobre escolas públicas, que é muito interessante também, por isso a gente sempre gosta de indicar aqui, né? Mas então indo para a pauta, né, que é o nosso objetivo hoje, de conversar com o reitor, fazer algumas perguntas, ele já fez a apresentação dele aí, mas então a gente vai para o tópico número 2, aí que o Dalgo vai fazer a pergunta. Então, seguindo a nossa vertente, a nossa bandeira da educação aqui do Aéreo Podcast, reitor, a gente começa sempre com a mesma pergunta. Em quais escolas o senhor estudou, então, no ensino fundamental e no ensino médio? E se tem alguma lembrança boa, algum professor específico que o senhor queira lembrar para que a gente registre essa memória, essa lembrança, então, boa desse tempo e período? Perfeito, Hidalgo. Eu lembro que a minha primeira escola foi uma escola municipal e multisseriada no interior de São José do Cedro, em Santa Catarina. Eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul e minha família, quando eu tinha uns 4 anos, mudou para Santa Catarina, para essa cidade aí, meio oeste catarinense, São José do Cedro. E a minha mãe foi minha professora de primeira e segunda série do ensino fundamental, então fui alfabetizado em casa. Em casa, no sentido de na proximidade do lar, a mãe era professora e era a única professora. Então, eu lembro que quando eu estava na primeira série, que atualmente é o primeiro ano, paralelamente tinha na mesma sala os estudantes da 4ª série. Então, eram 2 turmas dentro da mesma sala. E, num outro momento, então, de manhã era primeira e quarta, de tarde era segunda e terceira série. E foi assim a minha alfabetização. Então, a primeira grande educadora foi a mãe. Não tinha nem como fazer muita bagunça, porque depois sobrava em casa a correção. Na sequência, minha família mudou para o interior, outra cidade de Santa Catarina, onde continua na mesma região, hoje próxima a Chapecó, a cidade Xaxim, foi onde eu fiz meu ensino fundamental 2, de 5ª a 8ª série na época, numa escola estadual. Muito legal, eu lembro da professora de literatura, de língua portuguesa, e eu lembro que do meu gosto de leitura da época que eu desenvolvi. Tinha uma série da Vagalume, que eu ainda lembro hoje, e ela chegavam os livros da biblioteca e eu era o primeiro a ler. Ela me entregava os livros e era uma historinha muito da época, obviamente, final dos anos 80, início dos anos 90, final dos anos 80, na verdade. E o tema era Xisto no Espaço, uma edição Vagalume. Então, cada 3, 4 meses surgia um novo livro e chegava na biblioteca da escola e eu fazia a leitura, fazia a ficha de leitura, depois apresentava. Acho bem legal, assim, a professora de português. Acho que foi onde surgiu o gosto pela leitura. No ensino médio, como é uma região bastante agrícola lá e tem muita agroindústria, Ceará e outras, Aurora, por exemplo, são dessa região, eu fui estudar num colégio técnico em agropecuária. Meu primeiro ensino médio, então, foi no Colégio Agrícola La Salle de Xanxerê. Foi onde eu conheci os irmãos, e aí depois segui, obviamente, a vocação religiosa, e acho que depois podemos falar sobre isso. Então, no ensino médio, acho que foi assim, uma experiência maravilhosa. Era um colégio, e continua sendo ainda hoje, um colégio interno. Hoje ele já possui estudantes masculinos e femininos, na época era apenas interno de meninos. Eu estudei lá de 91 a 93, eu fiz o ensino técnico. 93, 94, 95, retificando. 92 foi a 8ª série. E eu lembro dos professores, basicamente, vários professores me marcaram. Eu lembro do professor de matemática, o professor Hidalgo aí, que era uma matemática muito prática, ou seja, estudávamos todas as teorias, mas íamos na prática lá ver, por exemplo, toda essa questão de geometria, de massa, de quantidades, de área. Eu lembro que nós tínhamos exatamente tudo, a teoria na sala de aula e a prática no turno inverso, visto que era um colégio interno, além das disciplinas técnicas. Então, esse foi o ensino médio. Depois, com a vocação religiosa, eu fui para Carazinho para fazer mais um ano depois de concluir o ensino médio, para fazer o magistério. Então, eu tenho dois
2 certificados de ensino médio, técnico em agropecuária e magistério, em 1 ano. E, na sequência, eu me mudei para cá, aqui para a região metropolitana, onde eu estudei Ciências da Religião, no primeiro momento, 97, 98, aqui no La Salle mesmo, na universidade. E o magistério, no caso do ensino médio, ainda era turno integral ou passou a ser de turno único daí? Ainda era turno integral. Então, como eu estava lá numa casa chamada Juvenato, que é onde se acolhia os candidatos à vida religiosa, ele era turno integral ainda. Então, eu morava lá. Minha família morava em Santa Catarina e eu passei a residir com 17 para os 18 anos em Carazinho. Então, na verdade, eu estou fora de casa desde todo o ensino médio, né? Eu voltava para casa, mesmo na época lá do La Salle de Xanxerê, voltava para casa apenas nos finais de semana, quando não tinha plantão, que tinha que ficar cuidando do gado, das aves. Lembrem, era uma escola técnica, ou seja, tudo aquilo que era de produção, nós tínhamos que ficar organizando e fazendo e cuidando nos finais de semana lá. Então, tinha sempre um grupo que ficava na escola. E, ao mesmo tempo, se manteve contato com aquela lida mesmo de interior, né? Então, já que se passava por essas técnicas agrícolas e tudo, né? Então, uma escola totalmente conectada com a comunidade, né? Exatamente. É uma escola regional, ainda se mantém hoje. E eu lembro que... Bom, eu tenho colegas hoje que moram em todo o Brasil, do norte ao sul do Brasil. Nós temos um grupo do WhatsApp que continuamos nos comunicando desse tempo aí. Já vão fazer... Meu Deus, 30 anos. 30 anos que iniciamos o ensino médio. Eu me formei em 95, então 93, 94, 95, são 30 anos que nos encontramos. E é um grupo que está espalhado em todo o Brasil. Então, diversas atividades, desde pessoas que estão trabalhando de caminhoneiro, pessoas que estão trabalhando no agronegócio, fazendeiros do Mato Grosso. Tem um colega que é dentista, outro colega que é vendedor. Então, assim, cada um, todos espalhados pelo Brasil, colega no Amapá, Roraima, no Amazonas, no centro do Brasil. Muito legal lembrar, assim, do ensino médio. E era exatamente essa, um pouco digamos assim, a vibe, né? Nós convivíamos, chegávamos na segunda de manhã, passávamos toda a semana juntos lá, manhã com aula, tarde com prática e noite com aula. Então, a coisa era puxada, mas ao mesmo tempo bastante divertida, porque, bom, imagina um grupo assim, adolescentes, e se criou uma conexão bastante grande entre nós, tanto é que mantemos o contato até hoje, né? Eu acho que essa é uma parte boa do ensino médio, né? Os contatos, as amizades que ficam, isso se leva para a vida, para sempre, né? A melhor parte do ensino médio, e é o que fica, né? As lembranças dos amigos. Eu ainda tenho amigos da época do ensino médio e sei que muitos dos nossos alunos, eles se formam e eles retornam, às vezes, para encontrar os amigos na escola também, querem fazer um encontro na escola, estão sempre me cobrando de fazer o encontro do ano tal, né? Na escola. Mas antes de nós falarmos sobre o ensino superior e graduação, como nós somos uma escola de ensino médio e eu sou diretor de escola de ensino médio, eu me interesso muito por isso e o senhor deve estar mais ou menos tendo uma ideia desse processo, né? Porque antes, quando nós não estávamos gravando, nós estávamos falando sobre o novo ensino médio e também vem uma discussão muito grande no governo atual e mesmo no governo do estado, já vinha se falando sobre isso e vem tido incentivo para o ensino médio integral, por isso que eu perguntei, né, se o seu magistério era integral. E me parece que a qualidade do ensino médio ela vai passar por aí, não tem como escapar disso, né? Com certeza, Felipe. Eu acho que, acho que enquanto gestor da educação, como reitor aqui, enquanto um estudioso da educação, porque eu aqui dentro também atuo no PPG de Educação, o Programa de Pós-Graduação em Educação, formando mestres e doutores, atuo também na graduação como professor, então aqui dentro eu tenho essa função também de professor, diríamos assim, de pesquisador. Todos os países que conseguiram avançar em aumentar o tempo de escolaridade, o tempo em que os estudantes passam na escola, obviamente com um bom programa, eles conseguiram fazer a virada de chave, como se diz, fazer um processo de formação mais significativo para a vida. E, com certeza, a minha experiência é de ter estudado numa escola integral, né? De tempo integral. Eu chegava segunda de manhã e saía na sexta de tarde. Então, o meu ensino médio técnico tem 4.400 horas, para ter uma ideia, né? Então, não são 2.400 horas, basicamente 2.000 horas a mais do que o normal. Por quê? Porque eu estudava de manhã,
eram as disciplinas mais, diríamos assim, teóricas, à tarde as disciplinas técnicas e práticas, e à noite continuava estudando. Então, eu lembro que tinha dias que eu tinha 8 disciplinas de sala de aula, 5 de manhã, mais 3 à noite, e à tarde outras 4 ou 5 momentos de prática em que nós discutíamos as ações, em cada um, especialmente no campo mais técnico, né? E colocávamos em prática. Então, eu acredito muito nisso, especialmente nessa ideia do fazer para aprender, que é um dos motes aqui metodológicos também da universidade, né? Ou seja, nós não precisamos esperar estudar para colocar em prática, nós podemos antecipar isso no sentido de praticar para ir aprendendo, né? E na prática, fazer a experiência. Eu acho que esse é o grande detalhe, né? O detalhe da experiência. E não apurar um processo de formação, né? Não é cumprir 800 horas que vai nos garantir, né? Mas eu acho que é realmente podermos fornecer aos nossos estudantes processos, experiências que sejam significativas, que transformem as vidas. Eu acho que é um pouco isso. Se olhar para a minha vida e se eu der um testemunho e isso valer alguma coisa, eu acho que o ensino médio foi isso que me ensinou, de transformar, de poder fazer a experiência, de estar junto, além da amizade, a possibilidade de colocar na prática aquilo que eu ia aprendendo e vice-versa, né? E hoje eu tenho acompanhado assim, as escolas que tem ensino médio em turno integral, né? E vejo que vai ser um processo cada vez mais traumático, porque a gente já fez pesquisa com os nossos alunos, por exemplo, e a maioria não tem interesse no turno integral porque eles precisam trabalhar, ter estágios no outro turno, né? Então é um processo que ainda vai demorar bastante, vai ser bastante traumático, mas me parece que não há outra solução para aumentar a qualidade mesmo das escolas de ensino médio e até para manter os alunos na escola, né? Então, hoje o governo do estado, para alunos de baixa renda, ele paga até uma bolsa de R$150, mas eles preferem abrir mão dessa para ter um estágio de 500, 600, 700. Né? Talvez seja uma grande discussão política que nós precisamos fazer sobre que estudante nós queremos, que perfil de estudante nós queremos os nossos saindo das nossas escolas, né? Então, talvez essa seja uma saída de implantar uma bolsa para quem realmente precisa, para ficar mais tempo na escola. Acredito muito nessa ideia de fazer um estágio, sabe? Eu acho que hoje, se tu não tem condições de estar em tempo integral na escola, fazer um estágio é muito bom. Eu acho que abre portas. Vejo aqui dentro estudantes que foram lá do André Puente, de outras escolas de ensino médio que começaram como estagiários nossos, galgando aqui, gente que com 10, 12 anos, 13 anos de escola. Eu lembro de uma estudante aqui de língua portuguesa, se formou no ano passado, a professora, não vou dizer o nome aqui, mas também veio da escola pública aqui, veio como estagiária aqui dentro da universidade, ficou praticamente 8 anos conosco, se formou e agora é professora, voltou para a escola, né? Dando aula em 3 escolas, uma das quais é uma escola estadual. Acho que isso é bem legal nessa trajetória, né? De poder... Volta àquela questão, se não há uma escola em tempo integral em que possa reunir teoria e prática, pelo menos o estágio, eu acredito que é esse espaço da prática que pode servir e ajudar muito bem no estudante. Eu acho que isso é muito legal. Tem uma outra questão aqui que é bem legal também, eu acho que nós temos que lutar politicamente por isso, que são aquelas bolsas de iniciação científica para o ensino médio, por exemplo. A universidade tem aqui, e acredito que tenha também com a própria escola. Acho que também é outra possibilidade em que o estudante começa a se inserir na universidade através desse tipo de bolsa ainda durante o ensino médio. Então, acredito que sim, acho que temos que avançar em políticas públicas, temos que avançar nessa discussão, avançar em outras frentes para possibilitar uma educação que seja de significado. E já abordando, então, a trajetória agora, assim, no ensino superior, na graduação. Então, por exemplo, na minha época eu escolhi letras porque eu gostava muito de ler, né? Então, o que a gente gostaria de saber, assim, a sua primeira graduação, como é que foi a escolha, assim, como é que o senhor se identificou? Vou fazer esse curso, assim, né? Então, como que funcionou essa escolha? Então, acho que a questão toda aqui na minha trajetória de formação tem a ver com a vocação religiosa junto. Como eu decidi, depois do ensino médio, seguir essa vocação religiosa, estudar para ser irmão, automaticamente estava incluso uma primeira formação que era em ciências da religião, aqui na universidade foi pastoral catequética, que hoje se transformou posteriormente em teologia, e na sequência filosofia.
Então, esse era o combo da formação para a vida religiosa. Mas eu gostei muito de filosofia e continuo estudando filosofia até hoje. Eu brinco com os meus professores aqui que eu leio filosofia para manter a sanidade mental. Normalmente a imagem é ao contrário, né? De que é meio deslocado quem lê filosofia. Para mim é exatamente o contrário. Então, a minha trajetória foi nesse sentido, né? Quando eu estava no ensino médio, provavelmente, se eu não fosse religioso, eu teria seguido uma linha mais técnica, muito provavelmente ligado à química, engenharia química, exatamente pelos professores de ensino médio que eu admirava. Então, um professor de ensino médio que me chamou muita atenção lá, e foi meu professor durante 3 anos, e trazia a química para a vida, era o professor Ney. Continua professor lá no La Salle de Xanxerê. Encontrei ele há um ano lá, conversei com ele e disse isso para ele, né? Que se eu não tivesse sido religioso, provavelmente eu teria sido um engenheiro químico ou um bacharel em química, alguma coisa assim, pela experiência, pelo caráter dele, pela motivação dele em dar aula. Então, muito provável era isso. Como religioso, então, eu segui a carreira na área de teologia, da filosofia e depois na educação, com pós-graduação na área da gestão escolar e políticas públicas, mestrado em educação nas ciências na Unijuí, durante um período que eu vivi no interior e trabalhei em Cerro Largo, no La Salle Medianeira, e depois retornando aqui para a região metropolitana, para Porto Alegre. Então eu fiz o doutorado em educação na PUC. Então essa é um pouco a minha trajetória formativa. Estou em fase de conclusão da pedagogia, então ainda continuo estudando uma segunda licenciatura, a licenciatura primeira é em filosofia, e acho que agora, metade do ano, eu consigo concluir. Me pegou a formação e me pegou no meio do cargo de reitor, então pouca gente sabe que eu, ao mesmo tempo, sendo professor, reitor, ao mesmo tempo também sou estudante. Estudante também. E deve ser difícil de conciliar, inclusive, né? Ter que estudar, dar aula e ainda ser gestor, né? É desafiador, mas aí vem a parte um pouco mais de organização e de ter tempos dedicados para cada coisa, fazer algumas renúncias, porque se sabe que logo na frente... Então, acho que um pouco do estudo vem nisso também, né? Se quer se organizar e precisa, obviamente, uma organização familiar e coisa assim, mas, ao mesmo tempo, tudo que depende de estudo precisa fazer escolhas, mesmo em profissão, né? Nós temos que escolher uma profissão em detrimento de outras, né? Então, a minha experiência é um pouco essa. Nós tocamos, então, na vocação religiosa, né? E a questão de estar no ensino médio. Pelo que eu entendi, você não chegou a passar pelo que a gente conhece como seminário, ou era mais ou menos isso também? Era como se fosse um seminário mesmo, desde o ensino fundamental ou no médio já era um seminário? Já era nesse ensino médio. Quando eu falei de Carazinho, do Juvenato, podemos falar que é um seminário. Então, lá se acolhiam os estudantes de ensino médio que estavam se preparando para fazer aquilo que nós chamamos de postulado e noviciado, que são as fases da formação. Basicamente, essas 3 fases significam seminário. Então, sim, passei por essa fase da formação, foram 1 ano em Carazinho, mais 2 anos de postulado aqui em Esteio e Niterói, aqui em Canoas, e mais 2 anos de noviciado em Porto Alegre. Então, foram 5 anos de formação para a vida religiosa até fazer os primeiros votos. Depois disso, mais 3 anos como jovem irmão em Sapucaia do Sul. E nessa época, então, eu fazia filosofia aqui. Trabalhava na escola La Salle de Sapucaia como um alfabetizador, com estudantes no primeiro ano com estudantes com dificuldade de aprendizagem, depois com estudantes do 2º ano e, na sequência, com o 3º ano do ensino fundamental. Então, nessa época, eu tive a oportunidade de alfabetizar, de realmente trabalhar com os pequenos, que foi bastante legal. De noite, eu pegava o metrô de Sapucaia para cá. Eu lembro que, às vezes, chegava tão cansado aqui na estação de Canoas, várias vezes eu passei adiante, pegava no sono no final da tarde, e passei adiante, fui até a estação seguinte, tinha que voltar, porque acordava só na estação seguinte, mas coisas da vida. Então, e foi assim um pouco o processo de formação, de estudo também. Eu nunca tive o privilégio de estudar sem estar trabalhando ao mesmo tempo. Claro, o ensino médio, estando num colégio interno, obviamente era mais simples, mas era puxado pelo ritmo das coisas. E depois, na graduação
e também no mestrado e doutorado, eu sempre, pós-graduação, sempre trabalhei e estudei. Eu acho que essa é uma questão bem legal. Nunca tive privilégios diríamos assim, de só estudar na vida. Sempre, e acredito que esse é um grande ganho foi um grande ganho para a minha vida. E se me perguntarem, é possível trabalhar e estudar? É possível trabalhar e estudar. Não é o melhor do cenário, mas é possível. Naquela primeira etapa, então, dos 5 anos de seminário, o senhor tinha 17 anos. Comecei com 17 para os 18 lá em Carazinho. E aí fiz os votos em 2001, estava com 22 para os 23. Então, desde 2001, janeiro de 2001, que eu sou irmão, sou religioso. Bacana. Segunda parte. Então, continuando então com a sua história com a religião, então, a gente queria saber como a religião, a educação e ciência se relacionam na sua visão. Como elas se complementam, como é que é a sua visão com a sua experiência acadêmica e religiosa? Eu acho que hoje nós estamos no Brasil num momento em que, às vezes, a gente esquece que religião não é dogmatismo, não é se prender em crenças fechadas. Mas o conceito da religião, e aqui eu vou ter que ser professor, tá, Felipe? E o conceito da religião é o conceito de religar, de ligar, conectar. Conectar o homem com Deus, conectar o homem com a natureza, conectar o homem com o outro. Então, no fundo, religião não é divisão. Religião é aproximar as pessoas de Deus, aproximar as pessoas dos outros, aproximar as pessoas do meio ambiente. Então, acho que esse é o principal conceito, né? E é um pouco aquilo que o Papa Francisco tem dito nos seus escritos, nos seus sermões, né? O que é muito legal. Então, religião não é divisão, não é nós contra os outros. Então, esse é um primeiro elemento. Um segundo, a verdadeira ciência, ou ciência, como nós a conhecemos, também, no fundo, é um processo de descoberta, de resolução de problemas e de aproximar as pessoas dos problemas reais da sociedade. Então, eu não acredito que haja, obviamente, respeitados os campos, que haja algo intransponível entre religião e ciência. Há algo intransponível quando a religião é dogmática e quando a ciência ela não consegue chegar na realidade. Eu acho que aí sim se impõe uma barreira que se torna intransponível. Mas do modo como eu concebo e vivo a religião, eu entendo que elas são extremamente complementares, eu diria assim. Acho que mesmo em termos bíblicos nós poderíamos fazer uma construção teológica mostrando que não é o dogmatismo, mas por exemplo, é o amor, é a fraternidade, é a solidariedade que deve imperar. Não é a força, não é o ódio, não é a divisão a qual nós somos chamados, né? Eu imagino que na sua história deve ter algum acontecimento, assim, de repente, algum aluno ou alguma pessoa, porque eu vejo, já aconteceu isso comigo, de pessoas da ciência serem motivadas a pesquisar mais ciência pelas suas crenças religiosas. Isso eu acho muito bacana. O senhor tem algum relato nesse sentido? Não tive essa experiência, assim, pessoalmente, mas já conversei com pessoas de todas as denominações religiosas, já participei de eventos, já debati com pessoas mais fundamentalistas, menos fundamentalistas, mas tem muito autor que escreve sobre essa complementaridade entre ciência e educação. Então, acredito que realmente que é possível fazer essas pontes, estabelecer essas pontes e não há divisão. Creio que quando há disposição para o diálogo, quando há disposição para realmente olhar para os problemas sociais, para as dificuldades que a sociedade possui, nesse momento, e especialmente na valorização da pessoa humana, neste momento, ciência e religião são complementares. Porque se nós colocamos a vida como um elemento fundamental, colocamos o bem-estar das pessoas, e acredito que todas as religiões sérias querem isso, e toda a ciência séria quer isso, né? quer o bem das pessoas, a melhoria da sociedade, não há, em termos de proposta, divisão entre essas duas áreas. Não vou lembrar de uma experiência específica, infelizmente, agora não estou conseguindo lembrar, mas há muita literatura sobre isso. Não é, obviamente, minha área do conhecimento, mas é possível até, se depois, em algum momento, nós utilizarmos e pegarmos algum professor aqui da teologia para debater isso em outro podcast, se for um tema aí de interesse de vocês, da escola,
dos ouvintes. Eu acho que seria bem... É um tema bem legal, tá? Eu acho bem legal isso. Seria interessante te marcar um episódio no futuro só para falar sobre isso. A gente faz a pauta inteira sobre isso, seria muito interessante. Nós vamos entrar no tópico da reitoria, né? Então, digamos que é a sua função principal hoje, né, dentro da universidade. Mas eu queria pegar assim, um aspecto específico, que na época que a gente falou com o Paulo Fossati, eu acho que ele deve ter sido vice-reitor, acredito eu, também, só que quando a gente entrevistou ele no ano passado, já fazia bastante tempo. Não lembro quanto tempo ele foi reitor, mas já devia fazer alguns anos, né? E já o irmão era vice-reitor no início do ano passado, ainda assumiu a reitoria quando? Novembro, dezembro, por aí? Antes? Janeiro. Janeiro de 2023 agora? Então... digamos, são poucos meses, né? Então, eu queria me deter um pouquinho no aspecto do vice-reitor, de como é que funciona o processo. Quanto tempo você foi vice-reitor? Se houve um preparo, assim, né? Se é eleito junto com o reitor, ou se foi uma coisa que aconteceu no meio, digamos assim, do mandato do Paulo Fossati, e você assumiu como vice ou foi junto com ele, né? Então, a gente vê na política o vice como uma figura muito, digamos, de... coadjuvante mesmo, assim, né? Então, quando o presidente está viajando, ele assina os documentos, alguma coisa assim, mas com o aval, né? E como é que é ser reitor? É meio como ser vice-presidente, assim, como que você vê isso, né? E depois complementar como reitor, se você se vê também como essa figura, tipo, de CEO de empresa, de que tem que ser uma pessoa carismática, né? Até para atrair os olhares, para poder representar a organização, nesse caso, uma universidade, assim, de que o reitor, de certa forma, ele é o cartão de visitas da organização, né? Perfeito, Felipe. A resposta para a pergunta aí, quantos anos eu fui vice-reitor, é o mesmo período que o irmão Paulo foi reitor. Então, nós assumimos juntos aqui. Ele como reitor, ele era o vice-reitor. Então, em 2010, assumimos como a reitoria. Então, foram 13 anos completos, né, eu sendo vice-reitor e ele sendo o reitor. Então, todo o período dele de reitoria, eu fui o vice-reitor. Entretanto, aqui dentro eu tive outras funções nesse período. Então, no início, eu não estava liberado, eu tinha outras funções dentro da rede La Salle no Brasil, funções de direção nacional que me impediam de estar aqui o tempo inteiro. Então, nos últimos 6 anos, 8 anos, eu fiquei em tempo integral aqui na universidade. Foi quando também eu assumi a função de professor do PPG, também assumi a função de professor da graduação nesse período. Também, nos últimos anos, eu unifiquei ou tive o cargo de pró-reitor acadêmico, que é o responsável por todo o desenvolvimento acadêmico da instituição, por toda a ação dos cursos responsável pelos cursos de graduação, de pós-graduação, de pesquisa. Então, nos últimos 4 anos eu tive essa função. Então, aqui na universidade, a minha experiência como vice-reitor, ela sempre foi atrelada a outras funções também acadêmicas, a outras funções exercidas aqui dentro. Obviamente que uma das funções era representar o reitor de então, substituir o reitor de então, continua sendo essa a função do vice-reitor, mas ao mesmo tempo ajudar a universidade naquilo que era necessário, e os últimos 4 anos como pró-reitor acadêmico, então tendo as duas funções. Ser reitor hoje é diferente, obviamente, porque me tira digamos assim, daquela parte mais prática da ação. Então, até dezembro eu trabalhava com coordenador, com professor, trabalhava planejando, organizando as atividades da universidade, estando um pouco mais no background, digamos assim, na retaguarda das ações e fazendo a máquina funcionar. Agora, com certeza, minha função é mais representativa e política. Entretanto, eu não quero largar aquilo que eu acho que para mim é fundamental, que é a docência e a pesquisa. Ou seja, eu quero manter a possibilidade, por exemplo, de, pelo menos no segundo semestre, ter uma disciplina na graduação, ser professor de graduação. Tenho, atualmente, também uma disciplina na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. Semana que vem eu viajo para Manaus, porque lá nós temos uma turma de mestrado interinstitucional com a Faculdade La Salle lá. Há 2 semanas eu estive lá, na sexta-noite, sábado de manhã e sábado de tarde, dando aula, e a semana que vem vai ser a mesma coisa. Então, pouco essa relação. E a função de reitor, ela é mais do que a função de CEO, coisa assim,
ou de gestão mesmo, me parece que é ser esse aglutinador, essa pessoa que consegue congregar, que aproximar as pessoas, olhar para o futuro, dizer vamos seguir, vamos estudar esse caminho, vamos seguir por esse caminho, vamos implantar esse projeto, colocar as pessoas a trabalharem, a estarem em sinergia. Eu acredito que não difere muito da função de diretor de uma escola, porque já fiz essa função, então acredito muito nisso. Creio também que o diretor da escola, eu acho que ainda é bastante ligado à prática, tem que resolver os problemas. Aqui também, obviamente, não chega tanta coisa para o reitor, mas algumas coisas chegam e aí nós precisamos fazer avançar. Mas sim, a parte política, diríamos assim, ela e de gestão de pessoas talvez seja o maior desafio dentro da reitoria para a função do reitor. E como é que funcionou a escolha Você deve ter um vice-reitor agora, né? Quando virou reitor. E como é que funciona? Você indicou ou teve que ser eleito alguém? A mantenedora é quem indica a reitoria. Ou seja, o presidente da mantenedora é que nomeia. Normalmente, se houve o reitor de então, e o futuro reitor para nomear o vice-reitor, o pró-reitor acadêmico e o pró-reitor de administração, que são 4 funções dentro da universidade. Então, obviamente, eu fui ouvido. Hoje, o vice-reitor é meu irmão, e ele veio de Brasília, de uma escola de ensino médio de lá, e temos outras 2 pessoas trabalhando também na pró-reitoria, a acadêmica, o professor Márcio, e na pró-reitoria administrativa, o Vitor. E essas funções elas são nomeadas dentro da universidade por um período de 4 anos. Então, nós temos um mandato de 4 anos, que pode ser renovado ao final deste período ou não. Então, também tem tudo isso. Mas não é feita eleições. Normalmente se conversa sobre isso, a reitoria atual se conversa, junto com a rede, com a mantenedora, a rede La Salle, e há uma nomeação para isso. A gente viu que o senhor tem bastante demanda e acaba tendo trabalhando em vários setores, mas especificamente sobre a pesquisa acadêmica, o senhor gostaria de destacar alguma colaboração, alguma pesquisa específica que o senhor tem desenvolvido na universidade? Hoje, a minha pesquisa dentro do PPG, da educação, ela é sobre as práticas pedagógicas, sobre as práticas exitosas, o que funciona e o que não funciona dentro da sala de aula. Uma das minhas orientandas, eu gosto de dar o exemplo do que os meus mestrandos e doutorandos estão pesquisando. Uma das minhas últimas doutorandas, que defendeu no ano passado a tese, estudou o impacto de uma escola indígena Guarani em Porto Alegre na formação do ser Guarani dos estudantes. Acho que foi uma tese assim, maravilhosa, foi indicada para o prêmio de teses da CAPES, Prêmio Nacional de Teses, pela qualidade da tese. É um exemplo. Então, basicamente, o impacto da sala de aula, o impacto das ações educativas na vida dos estudantes, na vida dos professores. Outros estudantes meus têm estudado, por exemplo, sobre o impacto das tecnologias, como as tecnologias ajudam no espaço da sala de aula. Teve professoras aqui da Secretaria Municipal de Educação, que foram minhas orientandas de mestrado e de doutorado também com essa mesma temática. Nós temos aqui com a Prefeitura Municipal de Canoas um projeto bem legal, assim, com bolsas de mestrado e doutorado para a rede pública aqui de Canoas, rede municipal, em que o desafio deixado pela secretária de Educação e pelo prefeito não olhem só a teoria, olhem a teoria e a prática. Ou seja, busquem resolver os problemas concretos da sala de aula ou elejam um problema concreto e a partir dele vocês façam a pesquisa, teorizem. Então, normalmente tem sido esse o foco da minha pesquisa, as práticas pedagógicas, a ação do professor na condução de uma temática, de uma série, de um ciclo, normalmente isso. Uma das minhas orientandas aqui trabalhou com química, foi bem legal, com ciências da natureza, aqui no La Salle de Canoas. Ela estudou o impacto de projetos integradores durante o período de pandemia na aprendizagem dos estudantes. Foi muito legal, assim. Então, ela trabalhou com estudantes de ensino médio através de projetos na área da ciência da natureza e, a partir deles, fez a pesquisa de doutorado dela, como esse impacto
ajudava na formação desses estudantes e ajudava na aprendizagem de conceitos que eram específicos da área de ciências da natureza. Essa pesquisa foi tão legal assim que ela levou essa pesquisa lá para a escola da ONU em Nova York. Foi convidada depois, ela levou um ano lá, mostrou a experiência e foi convidada no ano seguinte para voltar lá e ser, durante o período ali de dezembro e janeiro, ser professora convidada das turmas lá da escola da ONU em Nova York, mostrando o projeto dela aqui de pesquisa aqui na universidade, no colégio. Acho que foi maravilhoso isso, né, em termos de pesquisa, de impacto desse tipo de pesquisa. Outra preocupação e que nós temos, e do próximo tópico também, na época nós fizemos a pergunta também para o irmão Fossati, é quanto às licenciaturas, porque em podcasts de educação, né, textos, pesquisas de educação, os pesquisadores e até a mídia especializada têm chamado de apagão de professores para os próximos anos, né? Porque cada vez menos os adolescentes, nós vemos pelos nossos alunos, têm interesse em ser professores, né? Eles preferem estudar outra coisa, até porque a profissão é pouco valorizada, né? E também há um movimento de muitas universidades, e queria saber se o La Salle isso também ocorreu, de se fechar graduações presenciais para passar para o EAD. Por um lado, isso é bom, né? Porque, de certa forma, democratiza o acesso, né? Baixa os custos, mais pessoas conseguem fazer, mas há uma preocupação quanto à qualidade. Não que o EAD não tenha qualidade, mas a gente sabe que, em alguns aspectos, não é fácil de se igualar o EAD ao presencial, né? Como que o senhor tem visto esse processo, né? Na universidade mesmo tem tido menos procura pelas licenciaturas, teve um movimento mais para o EAD e isso trouxe mais alunos ou não? O que os professores relatam quanto à qualidade de se ensinar a licenciatura em EAD, né? Eu concordo que há um problema grave aí na questão da formação de professores. Acredito que nós precisamos avançar em políticas públicas de valorização do professor, tanto valorização social do professor, da função de professor, quanto valorização monetária do exercício de professor. Mas, por outro lado, também tem algo interessante, né? Se nós formos ver a função, a licenciatura, qualquer licenciatura habilita, obviamente, depois de um bom período, habilita a pessoa a exercer uma profissão que tem uma remuneração, embora inicial baixa, mas ela é uma remuneração maior que a média das outras diríamos assim, profissões. Então, parece que eu entendo que hoje um jovem do ensino médio que quer ser professor pode ter toda certeza que não vai errar na profissão, porque vai conseguir se sustentar e ter uma vida digna sendo professor. Obviamente, isso não tira a necessidade de nós continuarmos lutando por melhores condições de trabalho, por melhor remuneração, por o professor não precisar passar 60 horas em sala de aula, ou seja, toda essa pauta nossa como educadores, ela se mantém. E sim, eu acredito que há um temor social, me parece, diríamos assim, um menosprezo em relação à função de educador hoje na sociedade, diríamos assim, em relação a outras profissões que parece que são mais atrativas. Vamos pensar assim, um administrador, um CEO, um advogado, um médico, algo assim. Mas eu acredito que é um olhar meio fantasioso esse de que algo é melhor do que outro, né? Primeiro isso. Segundo, a questão do EAD na universidade. Sim, nós conseguimos recuperar um bom número de alunos e crescer nas licenciaturas através do EAD. Hoje nós temos 3 cursos de licenciatura presenciais ainda funcionando. Pedagogia, letras e história. Esses mesmos cursos, eles também estão no EAD. E no ano passado, nós tivemos a avaliação, o resultado da avaliação do ENAD, que é a prova nacional do ensino superior, que os estudantes fazem ao final, na última parte do curso. E por incrível que pareça, os nossos estudantes de pedagogia, a nota dos alunos de EAD, dos estudantes de EAD, e a nota dos estudantes do presencial foi muito parecida. Então, sim, um pouquinho menor em função da saída inicial lá, dos índices iniciais deles. Mas hoje nós temos
aproximadamente 1.000 alunos na pedagogia, o que é bem legal, né? Mostra que há espaço para a formação de professores. E essa formação ela não tem sido de baixa qualidade ou de má qualidade em relação aos nossos estudantes do presencial. E vejam, o nosso curso de pedagogia aqui, os 2 cursos, eles ficaram posicionados entre os melhores do Brasil. O curso de letras nosso, ele tirou nota 5. O curso de letras da Universidade La Salle é o 3º melhor curso do país, incluindo todas as licenciaturas de letras, as universidades particulares, as universidades públicas, federais, tudo. O da universidade é o 3º melhor curso. Ou seja, sobra qualidade para os nossos estudantes. Óbvio que o desafio é grande nas licenciaturas, especialmente por isso que eu digo, né, por uma visão social de que a função de professor ela não é valorizada. Por outro lado, eu venho de uma família em que minha mãe era professora, meu pai era agricultor. E eu lembro que quem no início sustentava um pouco e dava uma estabilidade para a família era o salário da minha mãe, por incrível que pareça, porque o salário do meu pai, ele entrava quando havia a colheita, numa determinada época do ano, e aí sim, aí se conseguia avançar em aquisições, em organizar um pouco melhor a casa, patrimônio, comprar uma geladeira, comprar uma TV, aquela coisa lá normal de uma família, né? Mas quem pagava as contas do dia a dia era o salário da minha mãe, que era professora. Então, e assim como ela foi professora, a mana dela foi professora, a família toda de educadores, de professores, e acabou eu também sendo professor, meu mano professor. Deixa eu aproveitar que a gente já está encerrando a pauta que nós tínhamos preparados aqui. E como eu fui estudante de letras, né, eu sou professor de língua portuguesa, até eu fico bastante feliz de ouvir isso, de que ainda existe na universidade turmas presenciais, né? Não que eu não acho que o EAD não tenha qualidade, eu acho que os dois têm que existir, na verdade, são experiências diferentes, mas ambas experiências válidas. E hoje me preocupa um pouco, eu não sei se você tem acompanhado também, teve muito na mídia a questão do chat GPT, porque eu sei que muitos dos colegas que estudam letras, eles acabam se empregando em redação de jornais, em redação de empresas de publicidade, né? E hoje também há toda uma preocupação, digamos assim, pela comunidade de letras, a ver essa disputa com o chat GPT, né? Porque a gente sabe que se tu pedir ali um texto, até um conto mesmo, ou eu tenho determinado produto, preciso de um texto para venda, ali ele vai te entregar aquilo pronto, né? E isso vai delimitar ainda mais o mercado, né? E é uma tecnologia que ela vem escalando rapidamente, assim, e há uma preocupação até de como lidar com ela e se ela não vai desempregar pessoas. E não sei se o senhor tem conseguido acompanhar esse processo. O que você pensa sobre isso? Tem acompanhado, sim, um pouco, e tem batido a porta da universidade, sistemas, especialmente as novas tecnologias. O que eu entendo aqui é que nós não podemos ficar alheios a elas, ou seja, dizer, não existem, não vão entrar na sala de aula, vão bater a porta ali da matemática, da produção textual. Mas eu acredito muito nessa possibilidade de convivência do humano com a inteligência artificial, da complementaridade da tecnologia com a função, por exemplo, de educador. Eu acredito que são funções e atividades distintas. Acredito que não há problema de nós, teoricamente, usarmos essas tecnologias, assim como existem tantas outras tecnologias em sala de aula. Acredito muito que ainda continua a função do humano, e especialmente a ação do humano no emocionar, no criar algo distinto, continua sendo único, especialmente na interação, que a inteligência artificial não tem essa capacidade. Mas, ao mesmo tempo, creio que é um tema que nós precisamos ir aprendendo e dialogando sobre. Eu fiz algumas experiências de colocar aí, fiz uma conta lá no ChatGPT e fazer uma experiência lá, escreva sobre um tema que eu domino, que é da minha pesquisa. Inclusive, eu acho que o ChatGPT me clonou, diríamos assim, não me clonou, mas me copiou sem me citar, né, de um dos textos meus, dos artigos. Mas ainda, o que eu vejo ali da experiência minha é que ainda há lacunas nas respostas. Inclusive, eu lembro que eu fiz uma pergunta e voltei a fazer a mesma pergunta dando outra informação, e aí o
o ChatGPT lá se corrigiu, então a informação que vem lá dentro ainda é uma informação, diríamos assim, o algoritmo ele encontra aquilo que está mais utilizado, mais disponível, então há erros nas respostas, então não vamos achar aí o pessoal do ensino médio ou da graduação que simplesmente coloca lá uma pergunta, copia e vai estar... Não tem, obviamente... Ele erra e mente muito. Erra, mente e enrola, né? O que é legal também poder perceber que dá uma resposta, mas acredito que é possível, por exemplo... eu preciso escrever uma carta, ou preciso fazer, sabe lá, hoje ninguém mais escreve carta, né? Mas escrever, sabe lá, um memorando, um e-mail mais formal, escreva um e-mail com essas funções, fazendo esse pedido, essa coisa. Mas depois é possível utilizar isso e revisar. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Depois vai lá e revisa esse texto, não tem nenhum problema, né? Complementa esse texto. Acredito que isso é ótimo. Isso dá para utilizar e nos utilizarmos mais desse tipo de coisa. Eu estive num evento agora no final do mês de março, início de abril, em São Paulo, chamado GEDUC, que é um grande evento da gestão da educação, e estava um alvoroço por lá com a questão do ChatGPT. Uma empresa lá já utilizando o ChatGPT para fazer a correção de redação no padrão Enem, mostrando lá, eles fizeram um input de dados de uma redação tal qual foi corrigida por um professor especialista em redação Enem, e deram os mesmos comandos pro ChatGPT, e, cara, a avaliação do professor foi 980, do ChatGPT da redação foi 960. De 5 itens analisados, 3 foram iguais e 2 um pouquinho diferentes. Mas, claro, tudo dependendo da informação também que foi colocada no sistema, que foi feito o input. Sobre as licenciaturas e a função de professor, eu gostaria de voltar num assunto aqui que eu acho bem legal, que é, hoje nós temos 2 cursos aqui dentro que tem bolsas do governo federal, que é do PRIU, de formação de professores. Os nossos alunos, eles recebem a bolsa, a gratuidade para estudar aqui dentro. São 160 alunos de letras e de pedagogia, 80 de cada um, e também recebem uma bolsa depois para fazer o trabalho, o estágio, o último semestre nas escolas, recebem do governo. Então, eles recebem a mensalidade e recebem uma bolsa depois. Então, eu acredito que é esse tipo de coisa que nós precisamos avançar no Brasil e no Rio Grande do Sul. Agora, todo um trabalho aí com 0,5% do orçamento do Estado que precisa ser investido em educação e ciência, é todo um trabalho aqui das universidades comunitárias para exatamente reverter esse percentual para a universidade estadual e para as universidades comunitárias na formação de professores, no formato de bolsas, porque nós acreditamos que, às vezes, os estudantes não conseguem ir ou vir para a universidade, por exemplo, e estudar num curso presencial, porque ele acaba sendo mais caro. Não só caro pela mensalidade, né, que é obviamente do presencial maior, mas também caro pelo deslocamento, pela estrutura que precisa ter para estar no presencial. Então, acho bem legal esse tipo de coisa que está acontecendo, esses movimentos no Brasil, no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, de nós lutarmos por melhores condições de formação de professores. Creio que aí nós temos uma chave para melhorar essa situação e continuar investindo na educação. Até um projeto do governo do estado de também financiar algumas parcerias, né, de formação de professores através das universidades comunitárias, né? Então, o Nilo Salle seria uma delas, de fazer essa formação, né? Então, ao terminar o ensino médio, lá o estudante vai entrar numa licenciatura, né, financiada pelo governo, e depois vai ter que ir dar aula nas escolas estaduais. Perfeito, né? Exatamente isso, professor Felipe, exatamente isso. E eu acho assim, para os estudantes é uma baita de uma oportunidade, eu acho essa, né? Se eu tenho a oportunidade de ter uma bolsa de estudo, de fazer uma licenciatura, e depois de ter a oportunidade de praticar já dentro de uma escola, eu acho que é uma baita de uma oportunidade, né? Para a vida. E aquela coisa lá que o Gaudério diz, né? O cavalo encilhado não passa 2 vezes. Então, eu sugiro que agarre essa oportunidade, né? Quem tiver essa oportunidade pela frente. Até seria uma oportunidade e até bom levar, de repente, para essas discussões, né? Hoje, uma luta que eu faço dentro da educação pública estadual, e até eu participo do sindicato, é que o governo do estado do Rio Grande do Sul, há muitos anos já, eu acho que isso desde a época que eu estava no ensino médio, já vai quase 20 anos aí,
não tem professores substitutos, né? Então, o que acontece? Quando falta um professor, o que a gente faz? Ou eu assumo a turma, né? Então, ou eu assumo a turma ou eu faço todas as outras responsabilidades que eu tenho dentro da escola, né? Então, isso é uma coisa que também impacta muito na qualidade da educação, né? As escolas municipais têm essa figura do professor substituto, ou nem que seja um monitor, né? Então, o PIBID, a residência pedagógica, né, que é uma das parcerias que a gente tem com o La Salle, tem ajudado muito nisso, né? Então, às vezes, faltou professor, né, mas tem o residente pedagógico ali, ele não pode assumir a turma como regente, mas ele pelo menos pode ir lá tirar dúvida, alguma coisa assim, né? Então, esse tipo de iniciativa que faz a diferença na qualidade, né? Antes a gente estava falando também sobre o novo ensino médio, de que tem as disciplinas eletivas, até eu contei o caso do professor Hidalgo, que estava com uma eletiva, de certa forma, então ele teve que deixar a eletiva de lado por enquanto para atuar como substituto. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Mas para encerrar, então, Reitor, queria que você falasse um pouquinho sobre o evento que está acontecendo hoje, porque nesse momento que a gente está gravando aqui, eu tenho professores e alunos aqui participando desse evento. Então, se você puder contar um pouco sobre o que consiste o evento, se ele é anual, semestral, né, qual é a periodicidade dele. Legal lembrar do evento. Antes de vir para cá, nós estávamos fazendo a abertura lá e recebendo os estudantes, os vossos estudantes lá. Acho que tá o salão de atos lotado. Fazia tempo que não tínhamos o salão de atos lotado, obviamente em função da pandemia, mas e esse evento hoje ele é o chamado Sapiens Day, que é o start da nossa semana acadêmica científica do segundo semestre. E também o start de todo o nosso trabalho com as escolas estaduais, com as escolas municipais mais próximas de nós aqui. A ideia, Felipe Hidalgo, é de que a universidade ela possa sair dos seus muros, de que os nossos professores, os nossos estudantes, como já tem feito, possam ir às escolas municipais, estaduais, contribuir, fazer os seus estágios, a residência pedagógica, o PIBID, fazer essa implementação dessa bolsa do governo federal também, de iniciação científica, e ao mesmo tempo as escolas possam vir para dentro da universidade. Ou seja, nós queremos que seja um espaço também aqui das escolas, dos colégios, das escolas aqui, especialmente de vocês aqui, que são próximos, né? Então estão convidados sempre. Para quê? Para poderem utilizar as nossas estruturas. Nós temos laboratórios aqui dentro que são maravilhosos, vamos dizer assim. Citar apenas um aqui, que é os laboratórios os laboratórios da área da saúde aqui dentro. Biologia, biomedicina, o laboratório, por exemplo, de anatomia aqui dentro. Então, é um exemplo. Outro, o Fab Lab. Então, é esse tipo de coisa que nós queremos que as escolas venham para dentro aqui e possam utilizar de uma maneira, obviamente, organiza, vai ter um técnico aqui, e ao mesmo tempo nós queremos que os nossos profissionais também possam ir para as escolas, propor atividades naquilo que é necessário para ajudar as escolas no seu dia a dia. Bom, de repente lá tem uma situação que nós precisamos trabalhar sobre bullying, sobre diversidade, sobre diferença. Nós temos o curso de psicologia aqui, pode ir uma pessoa lá, como tem ido nas escolas, trabalhar. Então, é start dessa parceria hoje, é o start desse grande programa para o ano, nós diríamos assim, que vai terminar lá em outubro com a semana acadêmica, na qual nós queremos novamente receber os estudantes de vocês aqui para atividades de empreendedorismo, para atividades de pensar e discernir a própria vocação, por exemplo, teste vocacional, conversar com as diversas áreas aqui dos professores e conhecer um pouco também das profissões que nós temos formação aqui dentro. Mas eu acho que a principal questão aqui é essa aproximação. Hoje representa essa abertura dos espaços, a aproximação entre as escolas e a universidade. E na nossa função de uma universidade comunitária, nós precisamos avançar nisso, estarmos cada vez mais próximos de vocês, ajudando também lá na formação, naquilo que, obviamente, nós pudermos ajudar, não fazendo a função de vocês, como vocês também não fazendo, mas complementando isso, né? Eu acho que essa é a proposta, tá? E acho que uma outra questão que nós conversávamos também antes de iniciar aqui a gravação é de que, bom, o reitor também vai lá para a escola visitar o diretor mais adiante para podermos avançar nesse tipo de parceria, que eu acredito que todos saem ganhando, né? Eu acho que é por aí. Temos que lutar pela educação, lutar pela formação desses jovens, pela vida deles, ajudar eles a construir sentido, significado para a vida, mostrar que é possível estudar, por mais que tenha que trabalhar, trabalho de dia, estudo de noite, vamos lá, vamos junto, né? É possível. Acho que esse é
É o que nós queremos aqui. E dá considerações finais? Olha, a gente só tem a agradecer, né, pelo senhor nos receber aqui na universidade e pelo conhecimento também, né, e a motivação, sua motivação religiosa e também muito técnica, teórica, acadêmica. Então é um complementar sobre uma visão da educação que a gente às vezes não tem, né, que teve a sua fala, que a gente distancia as coisas, quando na verdade a religião ela tem a função também de aproximar e de motivar a pessoa, enfim, em vários aspectos. E é isso aí, fica a gratidão e que venham mais podcasts aí mais adiante. Se o senhor quiser fazer também uma fala de despedida aí. Claro, Felipe. De minha parte, agradecer do fundo do coração a possibilidade, a oportunidade. Gostei muito do papo, da conversa. Sempre convidem os nossos professores, nossos funcionários, nossos estudantes. Esse espaço aqui e outros espaços da universidade estarão sempre à disposição. Tem também, além do podcast, aqui tem o espaço aqui de vídeo, né, de gravação de vídeos, que é um outro espaço muito legal. Então, se querem fazer, por favor. Mais uma vez, obrigado. A casa de vocês, nem titubeiem em pedir o espaço, que ele vai estar disponível para vocês e para os estudantes de vocês, para quem quiser. Essa é a nossa função. Obrigado do fundo do coração, mais uma vez, pela oportunidade e pelo papo bem legal que tivemos. Nós que agradecemos, né? Então, como eu disse, nós ficamos lisonjeados de poder usar o espaço aqui e também de ter essa integração realmente com a universidade, né? Então, o projeto L Podcast, ele nasceu em 2019 e a gente foi conseguido conquistar alguns espaços, assim, né? Então, a gente já gravou em estúdio de podcast mesmo, inclusive o irmão Fossati esteve lá gravando conosco. Hoje a gente conseguiu gravar aqui, como eu disse, é o primeiro episódio de 2023 e eu sempre gosto de começar o primeiro episódio de uma temporada, digamos assim, em um ano do L Podcast, fazendo alguma coisa de diferente, sentir que o projeto avançou de alguma forma, né? Então a gente vai realmente pedir bastante para usar o espaço, né? Até porque, como eu já disse em outros episódios, toda vez que a gente encontra o espaço para gravar, se torna uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo para mim, porque os alunos querem gravar, né? Então, antes a gente gravava num estúdio em Porto Alegre, e daí eu dizia para eles, gente, não tem como a gente estar o tempo todo lá, não tem como levar todos os alunos, né? Agora eles vão dizer, pastor, mas agora é aqui do lado, né? Do lado, agora a gente pode ir a pé. Pode. Então, Assim, venham toda semana aqui, cara. Então agora eu não tenho mais desculpa para não trazer eles, né? E isso que você disse, dessa aproximação da universidade com as escolas, a gente já se disponibiliza também, nós temos um projeto, uma intenção de convidar outros diretores, de convidar outros professores, os professores da universidade, para falar sobre temáticas diversas. O nosso foco é a vida de escola mesmo, porque nós estamos no chão de escola, né? O nosso dia a dia é esse, e também é um momento para a gente sair daquela coisa assim de trabalho, né? Estou fazendo aquela coisa mais mecânica do dia a dia, para ter um bate-papo mesmo, para a gente poder falar sobre os problemas e pensar soluções juntos para eles, né? Então, mais uma vez, fico muito feliz em poder lhe receber, a gente poder sentar com o reitor e conversar, que é algo que há muito tempo acabava não acontecendo, assim, por não ter o suporte tecnológico, também por a gente não se organizar com o tempo para isso, e o AL Podcast, então o podcast da escola, ele nasceu com esse objetivo de poder se conectar e conversar com as pessoas. Nosso muito obrigado aí, uma vida longa e próspera a todos. Feito.